Livro 4. 1. Falemos agora da generosidade. Ela parece ser o meio-termo quando se trata do âmbito dos bens materiais. O homem generoso é efetivamente por nós louvado, não na esfera militar, nem no domínio em que o homem temperante suscita louvores, nem tampouco nos vereditos judiciais, mas sim quando está em jogo o dom dos seus bens e a sua aquisição, sobretudo o ato de dar. Entendemos por bens materiais todas as coisas cujo o valor é medido em dinheiro. Prodigalidade e avareza constituem ambas, por outro lado, modos de excesso e de defeito em relação aos bens materiais. Se atribuímos sempre o termo avareza aos que avidamente lidam com o dinheiro, já o mesmo não acontece com o termo prodigalidade. A este aplicamo-lo por vezes num sentido complexo, dado que as pessoas intemperantes e aos perdulários obcecados com a estroinice chamamos igualmente pródigos. Daí que estes pródigos sejam tidos por altamente depravados, dado que coexistem neles vícios os mais diversos. Por conseguinte, o nome que lhes é atribuído não o é pertinentemente, pois o termo pródigo significa na realidade um homem atingido por um vício concreto, de lapidar o seu patrimônio. Efetivamente, o pródigo arruína-se às suas próprias mãos, e a dilapidação dos bens materiais parece ser, se assumirmos que dependemos desses bens para viver, uma espécie de autodestruição. Este é, pois, para nós, o sentido de que se reveste a prodigalidade. Das coisas que têm uso, o uso que delas fazemos tanto pode ser bom como mau. Ora, a riqueza faz parte do número das coisas úteis, e o utilizador mais qualificado de uma determinada coisa é aquele que possua a virtude relativa a essa coisa. Por conseguinte, quando se trata da riqueza, o seu melhor utilizador será aquele que possua a virtude relativa aos bens materiais, e esse é o homem generoso. Mas o uso dos bens consiste, parece, em despender e em dar, enquanto o adquirir e o guardar tem a ver mais com a posse. Motivo pelo qual o traço caracterizante do homem generoso consiste mais em dar às pessoas a quem se deve dar do que em receber de uma fonte lícita ou em não receber de uma ilícita. De fato, a particularidade da virtude consiste mais em fazer o bem do que em recebê-lo, mais em praticar ações belas do que em se abster das indecorosas. E não é difícil ver que fazer o bem e executar ações belas acompanha estreitamente o gesto de dar, enquanto obter um benefício acompanha estreitamente o gesto de receber ou de se abster do que é indecoroso. E a gratidão, o louvor mais ainda, vai para aquele que dá, não para aquele que se limita a não receber. Além disso, é mais fácil não aceitar que dar, visto que custa mais às pessoas desfazerem-se do que é delas, do que se absterem de aceitar o que pertence a outrem. E é aqueles que dão que chamamos generosos. Mas aqueles que se limitam a não aceitar, não os louvamos pela sua generosidade, mas antes pela sua justiça. Quanto àqueles que aceitam, nenhum louvor lhes prestamos. E de todas as pessoas virtuosas, são talvez os generosos os mais amados. E são-no pelos serviços que prestam, nomeadamente a sua prática do dom. As ações citadas pela virtude são belas, e ao serem praticadas, são-no visando o que é belo. Assim, o homem generoso, no gesto de dar, terá em vista o que é belo e fá-lo-á corretamente. Dará àqueles a quem se deve dar, na quantidade conveniente e no momento oportuno, sem esquecer as outras qualificações que acompanham uma reta prática do dom. Tudo isso feito com prazer ou pelo menos sem dor, visto que o gesto pautado pela virtude é agradável, ou pelo menos indolor, de nenhum modo, porém, doloroso. Pelo contrário, aquele que dá a quem não se deve dar,
ou que não é motivado pelo bem, mas sim por uma outra razão, esse tal poderá receber um nome qualquer, menos o de generoso. Tampouco pode ser denominado generoso aquele que, ao dar, sofre penosamente com isso. Pudesse ele escolher, e a beleza do gesto preferiria a posse dos bens, o que diga-se não é próprio de um generoso. Mas o generoso tampouco receberá de onde não se deve. Fazê-lo não se coadunaria com a natureza daquele que não põe os bens materiais em lugar de honra. Pedinchão também ele não será, pois não é característica do que espalha o bem andar de mão estendida, negligentemente a receber benefícios. Ele receberá, contudo, de onde sem suspeição é lícito receber, por exemplo, os rendimentos dos seus bens pessoais, não porque haja nisso beleza, mas porque isso é necessário para ter com que dar. Tampouco negligenciará os seus bens pessoais, quanto mais não seja por precisar deles, no seu empenho de servir o outro. Outro sim, não dará aos oportunistas, a fim de ter com que dar aqueles a quem se deve dar, na ocasião oportuna e onde seja belo fazê-lo. É ainda altamente revelador do homem generoso exceder-se no dom, ao ponto de ser a parte menor a que guarda para si, porque é seu timbre não concentrar o seu olhar em si mesmo. É, aliás, proporcionalmente à riqueza de cada um que a generosidade deve ser avaliada, porque a essência do gesto generoso não está na quantidade do dom, mas está sim no estado de alma do que dá. Ora, esse estado é determinante para que ele dê proporcionalmente a sua riqueza. Nada impede, por conseguinte, que seja mais generoso o que dá menos, se dá do pouco que tem, e mais generosos do que aqueles que por si mesmos fizeram fortuna, parecem ser os outros que a receberam por herança. Primeiro, porque estes não passaram pela experiência da privação. Segundo, porque se ama sempre mais as obras de que se é autor. Assim fazem os pais e os poetas. Ser rico não é fácil para o homem generoso. Ele que não é vocacionado nem para receber, nem para entesourar, mas sim para despender. Ele que não fazendo do dinheiro objeto de culto, utiliza-o como instrumento para a prática do dom. Daí que se recrimine a sorte, alegando que os mais dignos de serem ricos são aqueles que os são menos. Nisso não há nada, porém, de surpreendente. Não é possível fazer riqueza, e diga-se o mesmo de tudo o mais, quando não nos damos ao trabalho para a conseguir. O homem generoso, porém, de nenhum modo dará àqueles a quem não se deve dar, nem dará numa ocasião inoportuna, nem cometerá nenhum dos outros erros desse gênero. Porque agir alguém desse modo já não seria agir de acordo com a generosidade. E depois de ter assim desbaratado o seu dinheiro, nenhum lhe restaria para devidamente despender nos casos legítimos. Efetivamente, como já dissemos, é generoso aquele que despende proporcionalmente a sua riqueza e tem em conta os casos em que o deve fazer. É pródigo o que ultrapassa essa medida. Por isso não chamamos pródigos aos tiranos, pois é tal a ordem de grandeza das suas riquezas que não parece fácil ultrapassá-la, seja em dons, seja em gastos. Sendo, pois, a generosidade o meio termo no concernente ao ato de dar e ao ato de receber bens materiais, o homem generoso dará e despenderá para aquilo para o qual se deve dar, e fá-lo-á na medida devida, tanto nas coisas pequenas como nas grandes, e tudo isso com prazer. Receberá também de onde se deve receber, e tanto quanto se deve receber. E sendo a virtude um meio termo em relação ao dar e ao receber, o homem generoso cumprirá ambos como lhe compete fazer. Dar honestamente supõe, de fato, receber honestamente. A recepção desonesta conspira contra a dádiva honesta. Por conseguinte, as atitudes das quais uma implica a outra ocorrem ambas,
simultaneamente, no mesmo sujeito. Mas é óbvio que não é assim quando contrárias. Se lhe acontece, porém, despender fora do que se deve e de um modo não belo, o homem generoso sentir-se-á molestado com isso, mas dentro dos limites e como é devido, faz parte com efeito da virtude o comprazermo-nos e o compungirmo-nos nas circunstâncias devidas e do modo devido. Ora, o homem generoso mostra-se complacente quando se trata de bens materiais. Ele é efetivamente homem para suportar uma injustiça, dado não idolatrar o dinheiro, e sofre mais por não ter despendido com o que devia, do que se perturba por ter despendido com o que não devia, em que pese isso a Simônides. O pródigo, esse erra também aqui. Não se compraz nem se compunge com o que é devido, nem na maneira devida. Mas isso vê-lo-emos de um modo mais claro à medida que a nossa exposição for avançando. Já dissemos que a prodigalidade e a avareza são excessos e defeitos, e que o são em duas coisas, no dar e no receber. Ao despendido, incluímo-lo efetivamente no dom. A prodigalidade é, pois, um excesso quando se trata de dar e de não receber, mas um defeito quando se trata de receber. A avareza é, porém, um defeito quando se trata de dar e um excesso quando se trata de receber, exceto no caso de pequenas coisas. Os traços caracterizantes da prodigalidade só muito raramente se encontram associados. Não é de fato fácil dar a toda a gente quando nada se recebe de ninguém. Rapidamente, os recursos começam a faltar quando quem dá são particulares, precisamente eles, os únicos que são vistos como pródigos. E contudo, um indivíduo desses será tido, em não pequena escala, como muito melhor que o avarento, pois a sua cura é fácil delas se encarregarem a idade e a pobreza. Além disso, é homem para chegar ao justo meio termo, pois possui os traços caracterizantes do homem generoso. Dá e não recebe, ainda que tanto num caso como no outro. Não o faça nem como é devido, nem bem. Contrai a ele, porém, o hábito de assim o fazer, ou mude ele de outra maneira, e tê-lo-emos homem generoso, pois dará a quem é devido e não receberá de onde não é devido. Esse é o motivo por que não é visto como possuidor de um caráter perverso. Não é efetivamente manifestação de maldade, nem de vileza, ultrapassar a medida quando se trata de dar ou de não receber. É o, sim, de parvoíce. Aquele que é pródigo, dessa maneira, é tido pelas razões já aduzidas, em muito mais consideração do que o avarento. E ainda por uma outra razão, enquanto ele é útil a muitos. O avarento não o é a ninguém, nem mesmo a si próprio. Mas a maior parte dos pródigos, como já se diz, também recebe de onde não é devido, sendo sob essa óptica avarentos. Se tornam assambarcadores, é por desejo de despender mais incapacidade de o concretizar facilmente, dado que os recursos rapidamente lhes faltam, vendo-se assim forçados a procurá-los em outra fonte. Concomitantemente, dado ser nula a sua solicitude pelo que é belo, recebem sem escrúpulos dinheiro, venha ele de onde vier. O seu desejo é dar, mas nem o como nem a fonte lhes importa. Daí que os seus dons não sejam frutos da generosidade. Neles não há, de fato, nada de belo. Nem essa é a sua intenção, e não são feitos como é devido. Acontece até por vezes que de pobres que deveriam continuar pobres, eles fazem ricos. E as pessoas de caráter respeitável recusam dar um chavo que seja, mas aos profissionais da adulação ou aos obsequiadores dos seus prazeres oferecem muito. Daí que a maior parte dos pródigos seja também intemperante, habituados ao gasto negligente. São perdulários quando dão largas à sua libertinagem, e falhos de um ideal belo de vida, abandonam-se sem remissão aos prazeres. Aí temos, pois, no que se metamorfoseia o pródigo quando deixado sem um guia. Encontre ele, porém, uma direção criteriosa, e poderá atingir o justo meio termo e assumir-se perante o que é devido. A avareza
essa é incurável. De fato, assim parece a velhice, bem como qualquer tipo de incapacidade, torna as pessoas avarentas. Além disso, a avareza está mais profundamente enraizada na natureza humana do que a prodigalidade, dado que a maior parte das pessoas é mais gananciosa do que dadivosa. Por outro lado, é amplo o campo por onde a avareza se estende, sendo ela mesma também multiforme. Múltiplos são, de fato, os aspectos de que ela se pode revestir, sendo, com efeito, dois os elementos constitutivos da avareza: deficiência no dar, excesso no receber. Não vamos encontrá-la sempre completa em todos os avarentos. Surge-nos, pelo contrário, algumas vezes separada. Há aqueles que ultrapassam a medida quando se trata de receber, enquanto outros pecam por defeito no gesto de dar. Efetivamente, os mimoseados, com nomes como sovina, usurário, forreta, deixam muito a desejar quando se trata de dar, mas não cobiçam os bens alheios, nem pretendem deles se apoderar. Alguns comportam-se assim, movidos quer por um vago sentimento de equidade, quer pela timidez que uma ação indecorosa neles desencadeia. Certos avarentos, efetivamente, parecem, dizendo eles, pelo menos, a ferrolhar o seu dinheiro movidos pelo desiderato, decaídos, eventualmente numa situação difícil, não terem de cometer uma qualquer baixeza. São desses o unhas de fome e outros que tais, apodados com nomes os mais diversos, por causa do excesso obsessivo em que caem, a incapacidade da mais pequena dádiva. Outros, pelo contrário, é o medo que os leva a afastarem-se da apropriação dos bens alheios, cismando de si para si, nos riscos de um tal gesto. Se nos apropriamos dos bens dos outros, como evitar que os outros se apropriem dos nossos? Satisfá-los, pois, nem receber, nem dar. Mas outros há ao invés, que ultrapassam a medida quando se trata de receber, recebendo indistintamente tudo, venha de onde vier. É esse o caso, por exemplo, dos que se ocupam de atividades sórdidas, como sejam patrões de prostíbulos e todos os outros dessa estirpe, ou então agiotas, prestamistas de pequenas somas a altos juros. Todos eles recebem, na verdade, de fontes indevidas e mais do que é devido. O traço que lhes é comum é notoriamente o da cupidez. Todos eles, com efeito, na obsessão de um ganho, mesmo pequeno, não recuam diante da desonra. Aos que, de fontes indevidas, recebem vultuosos proventos de natureza indesejável. É o caso dos tiranos, que saqueiam cidades e pilham templos. Não chamamos avarentos, mas sim maus, ímpios ou injustos. Quanto ao jogador e ao ladrão ou salteador, há que incluí-los no número dos avarentos. São de fato gananciosos, pois é movidos pela ambição do ganho que levam a efeito as suas atividades e não recuam diante da desonra. Os dois últimos enfrentam mesmo os maiores perigos na mira do despojo, enquanto o primeiro, esse ganha à custa daqueles a quem se deve dar, os amigos. Uns e outros, movidos pelo desejo de extrair ganhos de fontes indesejáveis, são de fato escroques. Por consequência, todas essas maneiras de receber são avareza. E não é sem razão que o falar corrente faz da avareza o antônimo da generosidade. Ela é, de fato, o mal maior que a prodigalidade, sendo os erros cometidos pelo avarento bem mais graves do que os cometidos pelo pródigo. Isto tendo em conta o sentido da prodigalidade tal como a descrevemos, e acerca da generosidade e dos vícios que lhe são opostos, que o já dito seja tido como suficiente. 2. Parece-nos pertinente passarmos agora à discussão da magnificência, tida também como uma virtude no domínio dos bens materiais. A magnificência distingue-se, porém, da generosidade, por não se estender a todas as ações que têm os bens materiais por objeto,
limitando-se apenas àqueles que envolvem gastos, área onde ultrapassa a generosidade em grandeza, tal como a palavra que a designa, megaloprepeia, sugere. A magnificência é, na verdade, uma maneira de gastar a grande. Ora, uma grandeza caracteriza-se por algo relativo. A diferença é óbvia entre as verbas atribuídas a um trierarco com a sua triere e as atribuídas a um arquiteoro com a sua embaixada sagrada. Por conseguinte, a despesa adequada terá em conta o agente, as circunstâncias e o objeto em causa. Do homem que em coisas pequenas ou médias despende de acordo com o que elas merecem. Não dizemos ser magnífico. É o caso, por exemplo, daquele que diria: inúmeras vezes dei ao mendigo. Mas dizemos-lo daquele que nas grandes coisas age desse modo. Porque se o homem magnífico é um homem generoso, este não é necessariamente um homem magnífico. Deste estado que é a magnificência, o defeito chama-se mesquinhez, e o excesso vulgaridade, mau gosto, etc. Excesso que o é não por se traduzir em gastos elevados, naquilo que é devido, mas sim por se manifestar esplendorosamente gastador em coisas indevidas e de uma maneira indevida. Mas isso falaremos mais tarde. O homem magnífico, esse age como um entendido, sabe com efeito discernir o alcance do que está em jogo, e as somas avultadas que despende-as pertinentemente, e com todos os cuidados. Como dissemos no princípio, um estado define-se pelos seus atos e pelas suas obras. Por conseguinte, se as verbas despendidas pelo homem magnífico são simultaneamente elevadas e proporcionadas, tais serão também as obras daí resultantes. É por estar em proporção com a obra que da elevada soma despendida se pode dizer que é simultaneamente elevada e proporcionada. Portanto, assim como a obra deve ser digna do despendido, assim também o despendido deve ser digno da obra ou ultrapassá-la mesmo. Por outro lado, ao fazer tais gastos, o homem magnífico age motivado pelo que é belo, o que, diga-se, é um traço comum a todas as virtudes, e ao agir, age prazenteira e generosamente, pois regatear cada cêntimo é indício de mesquinhez. E mais do que se preocupar com o quanto dos custos e a barateza dos meios, preocupar-se-á, sobretudo, com o modo mais belo e mais conveniente de investir os gastos. Por conseguinte, o homem magnífico é também, necessariamente, um homem generoso, na medida em que o homem generoso, ele também, gasta o que é devido e como é devido. Neste duplo aspecto da gestão dos gastos, se manifesta o que há de grande no homem magnífico, a sua magnitude, traço em comum com a generosidade, e a partir de um dispêndio idêntico, a obra por ele conseguida será a mais magnífica. Uma, na verdade, é a excelência dos bens materiais que se possuem. Outra é a excelência da obra que se realiza, enquanto dos bens que se possuem, o mais precioso é o de maior valor comercial. Valha como exemplo o ouro. Das obras, a mais preciosa é a que for grande e bela. É de fato a contemplação de uma tal obra que fazem romper a admiração do espectador. O que é grandioso está prenhe do sortilégio do fascínio. A excelência de uma obra, isto é, a sua magnificência, reside, pois, na sua grandeza. Aos gastos que viabilizam a magnificência, reputamo-los do mais alto valor. É como exemplo os que se fazem tendo como destinatários os deuses, oferendas votivas, templos, sacrifícios, igualmente os que visam qualquer forma de culto religioso, ou ainda os de interesse público, como seja, quando julgado necessário, cumprir com zelo o dever de organizar um coro brilhante, ou de equipar uma triere, ou mesmo de oferecer um banquete cívico. Mas em todos esses casos, como já foi dito, a figura do agente, quem ele é e de que recursos dispõe, deve ser tida em conta na avaliação dos custos da obra. É que, entre os recursos do agente e os custos da obra, deve haver uma correspondência digna.
Por outras palavras, os custos devem ser proporcionados não somente à obra desejada, mas também à pessoa do agente. Por esse motivo, um pobre não tem possibilidades de ser magnificente. Falem-se-lhe os recursos para, em registro proporcional, se envolver em custos avultados. Insensato seria se tivesse a veleidade de o fazer, pois os encargos excederiam o que dele se pode e deve esperar, sendo que uma ação ditada pela virtude implica essa atitude correta. Gastos magnificentes quadram, sim, com quem disponha de recursos apropriados, quer resultantes do seu esforço, quer recebidos dos pais, ou outras relações, ou com quem seja de extrato nobre, ou com personagens ilustres, ou com as demais pessoas desse gênero. Efetivamente, em todas essas condições, a grandeza e dignidade. Tal é, pois, a têmpera do homem magnífico, e tais são os tipos de despesas, os maiores e mais honrosos, em que a magnificência se manifesta, como já antes se disse. Entre as despesas de âmbito privado, podem ser ocasiões de magnificência as que não ocorrem senão uma vez. Por exemplo, um casamento ou algo de análogo, ou o que possa interessar a cidade inteira ou as personalidades eminentes que nela vivem, ou ainda as recepções e as despedidas de visitantes estrangeiros, assim como os presentes que tomamos a iniciativa de dar, ou os que damos como sinal de gratidão pelos recebidos. Na verdade, não é para si mesmo que o homem magnífico despende, mas para o que é do interesse público, tendo as suas ofertas alguma semelhança com as oferendas votivas. É ainda próprio do homem magnífico prover-se de uma casa que esteja à altura da sua fortuna, porque uma bela habitação também é, de certo modo, o mundo para o decoro, e ainda investir, de preferência, nas obras mais duradouras, porque são as mais belas, despendendo em cada caso proporcionalmente a obra. O efeito há que dar aos deuses o adequado aos deuses, e aos homens o adequado aos homens, bem como consagrar a edificação de um templo, o que quadra com os templos, e a construção de um túmulo, o que quadra com os túmulos. Além disso, visto que o montante de uma despesa é determinado pelo tipo do seu objeto, a mais magnificente das despesas será aquela que tiver em vista um objeto grandioso. Circunstâncias essas a ter em conta para se poder dizer de uma despesa que é grande. Ter ainda presente que a grandeza inerente à obra realizada é diferente da que caracteriza a despesa. De fato, uma bola ou um frasco, se belos, tem a magnificência de um presente infantil, embora seja diminuto, avaro mesmo, o seu valor. Infere-se dessas considerações que o traço caracterizante do homem magnífico consiste em, seja qual for o domínio do seu agir, fazer magnificentemente o que faz, o que diga-se não é facilmente superável, e fazê-lo de tal modo que o resultado seja digno da despesa. Tal é, pois, o homem magnífico. Mas aquele que cai no exagero, e é em tosco, exagera ao despender para além do que é devido, como já o dissemos. Efetivamente, por coisas de pouca monta, esbanja somas consideráveis. Exibe-se numa ostentação desmedida. De um piquenique, por exemplo, faz um banquete de boda. Se equipa um coro de comédia, veste-o de púrpura para a entrada em cena, como fazem os de Megra, e fará todas as sandices desse jaez, não por um motivo belo, mas para exibir a sua riqueza, pensando assim provocar a admiração dos outros. E ainda, quando se impõe como um dever gastar muito, ele gasta pouco, e quando um dispêndio parcimonioso bastaria, ele manifesta-se esbanjador. O homem mesquinho, esse fica-se sempre abaixo da medida, mesmo quando lhe acontece ter despendido as somas mais elevadas. A seguir por uma ninharia, destrói o que possa ter havido de belo no seu gesto. Faça o que fizer. No decurso da ação, hesita e procura a maneira de gastar o menos possível. Tudo isso no meio de lamentos e sem deixar de pensar que está a fazer mais do que deve. Por conseguinte, os estados em questão, a rusticidade e a mesquinhez, são vícios,
mas não trazem obrigatoriamente consigo desonra, dado que nem prejudicam o próximo, nem são vergonhosos, por aí além. 3. A magnanimidade, essa tem a ver com grandes coisas. Ao que parece, assim é e assim se pode inferir do próprio vocábulo. Mas de que grandes coisas se trata? Essa é a questão primordial que devemos abordar. Ora, para isso é indiferente que o nosso exame incida no estado ou na pessoa cuja ação é pelo estado ditada. Parece ser magnânimo o homem que a si mesmo se julga merecedor de grandes coisas, e que delas é realmente digno, porque aquele que age como se delas fosse digno, sem o ser, é um insensato. Ora, nem insensatos nem nécios integram o número daqueles que vivem segundo a virtude. Por conseguinte, é magnânimo o homem que acabamos de evocar, porque aquele que de pequenas coisas é merecedor, e assim se julga, pode ser um homem sensato, mas não magnânimo. A magnanimidade, de fato, supõe a grandeza, tal como a beleza supõe uma alta estatura. Os baixos, esses, podem ser atraentes e bem proporcionados, mas não belos. Por outro lado, aquele que se julga digno de grandes favores, não o sendo, é um vaidoso, ainda que possa haver não vaidosos entre aqueles cuja dignidade não é tão elevada quanto eles pensam. Mas aquele que, ao contrário do que realmente merece, se julga merecedor apenas de favores menores, esse é um pusilânime, e é o quer os seus méritos sejam grandes ou médios ou mesmo pequenos, desde que sejam menores os que para ele são a medida do seu mérito. Mas, assim parece, o grau mais elevado de pusilanimidade registra-se naquele que, sendo possuidor de grandes méritos, se auto-desvaloriza. De fato, que faria ele, se tanto não fosse o seu mérito? O homem magnânimo ocupa, pois, no concernente à grandeza de que se julga digno, um extremo, mas mantém uma posição média no concernente à maneira justa, como assume a virtude devida. Vê de um modo justo o mérito que é o seu, enquanto os outros, o vaidoso e o pusilânime, pecam por excesso ou por defeito. Por conseguinte, se o homem magnânimo pensa de si mesmo ser merecedor, sendo-o de fato, de grandes favores, e particularmente dos maiores, então o seu objeto por excelência não será, senão uma única coisa. E a dignidade de que falamos tem a ver com os favores exteriores, dos quais o maior de todos, ardorosamente, desejado pelas pessoas eminentes, é, podemos admiti-lo, o que oferecemos como homenagem aos deuses e como recompensa pelas ações mais belas, isto é, a honra. Ela que é, incontestavelmente, o maior dos favores exteriores. O magnânimo é, portanto, aquele cujo comportamento, tanto em relação à honra como à desonra, é por ele devidamente apreciado. Mesmo sem recorrermos à argumentação, é merecidamente claro que os magnânimos têm a honra como objeto, pois é sobretudo dela que os grandes se julgam dignos, e isso de acordo com a sua dignidade. O homem pusilânime, esse peca por defeito, em relação aos seus próprios méritos e em relação àquilo de que o magnânimo se julga digno. O vaidoso, pelo contrário, peca por excesso, quando se trata dos méritos próprios, mas não quando se trata do magnânimo. Ora, este, na medida em que é digno dos maiores favores, deve ser um homem perfeito. De fato, com o aumento de valor de um homem, aumenta sempre o seu mérito, e seu mérito atinge o ponto mais elevado, esse homem perfeito. Assim, o homem verdadeiramente magnânimo deve ser o homem de bem, e parece possuir, como atributo, o que de grande há em cada virtude, e de nenhum modo quadra com o seu caráter dar as de vila de oco ou cometer uma injustiça, pois com que fim iria ele praticar atos indecorosos, ele para quem nada tem grande importância? E se examinássemos um a um os aspectos do seu agir, dar-nos-íamos conta do que há de profundamente risível em se admitir a existência de um magnânimo que não seja homem de bem. Tampouco seria ele digno de honra, se fosse assim perverso, dado ser a honra a recompensa da virtude e o atributo prestado às pessoas de bem. A magnanimidade parece, pois,
ser uma espécie de arcabotante das virtudes. Falas com efeito maiores e sem elas não pode existir. É por conseguinte difícil ser-se verdadeiramente magnânimo, na medida em que sê-lo implica, necessariamente, um caráter belo e bom. Assim, pois, o homem magnânimo é o que é, particularmente, na maneira com que se relaciona com as honras e as desonras. Com as grandes honras a ele conferidas por pessoas de bem, sentir-se-á moderadamente satisfeito, pensando estar a receber o que de direito lhe pertence, ou até menos, dado não haver honra alguma digna de uma virtude elevada à plenitude. Mas mesmo assim, aceita-las-á, na medida em que os homens nada de melhor têm para lhe outorgar. Menosprezará, porém, as honras prestadas por um qualquer e por motivos fúteis, pois não é disso que é digno, e em circunstâncias similares agirá do mesmo modo em relação à desonra, pois não seria justo atribuir-lhe-a. Por conseguinte, como já o dissemos, é com as questões relativas à honra que, de um modo particular, o homem magnânimo tem a ver, mas também no concernente à riqueza, ao poder, às venturas e desventuras em geral, independentemente do modo como estas coisas se lhes apresentem, comportar-se-á comedidamente. Na prosperidade não será tomado de um júbilo excessivo, e na adversidade não cairá numa aflição desmedida, pois nem mesmo a honra é por ele tida como se fosse o maior dos bens. O poder e a riqueza, se desejados, são-no por causa da honra que proporcionam. Pelo menos aqueles que os possuem desejam receber honras por sua causa. Ora, aquele para quem mesmo as honras são coisa pequena, olhará para as outras coisas do mesmo modo. Esse é o motivo por que os homens magnânimos passam por desdenhosos. As pessoas parece, contudo, que os dons da fortuna contribuem também para a magnanimidade. De fato, os bem-nascidos são julgados dignos de honra, sendo igualmente os poderosos e os ricos, e são-no porque ocupam lugares superiores. E tudo que se revista de superioridade em algum bem é tido sempre em maior honra. Daí que também prerrogativas dessa natureza façam dos seus possuidores pessoas mais magnânimas, pois por as possuírem recebem honrarias de alguns. Mas na verdade nem o outro, senão o homem de bem, deve receber honras, embora aquele que alia à virtude os bens exteriores seja considerado mais digno de honra. Quanto àqueles que, desprovidos de virtude, são possuidores desses bens, não lhes é legítimo julgarem-se a si mesmos dignos de grandes favores, nem podem corretamente ser chamados magnânimos, pois estas coisas supõem a virtude perfeita, tornam-se arrogantes e insolentes, quando possuem unicamente os dons da fortuna, dado que sem a virtude não é fácil gerir comedidamente a prosperidade. Incapazes disso, e julgando-se superiores aos outros, desprezam-nos e fazem eles próprios tudo o que lhes dá na veneta, sem possuírem as suas qualidades. Contrafazem o homem magnânimo e desempenham esse papel em tudo o que podem. Aquilo que fazem não o fazem inspirados pela virtude, e desdenham os outros. O homem magnânimo, esse, porque julga segundo a verdade, se desdenha, é com justiça que o faz, enquanto o vulgo atua a trouxe-moche. Aliás, o magnânimo não é homem para correr pequenos perigos, como tampouco tem o gosto do risco, pois poucas são as coisas que valoriza. Mas os grandes perigos, esses mobilizam-no, defronta-os sem regatear a sua existência, pois pensa que a vida não merece ser vivida a qualquer preço. Por índole, fazer o bem satisfá-lo, mas recebê-lo envergonha-o, pois vê superioridade no primeiro caso e inferioridade no segundo. Quando recebe benefícios, retribui mais do que recebe. Assim o benfeitor originário incorre, por sua vez, em débito para com ele, e ainda lhe fica obrigado. Outro sim, os homens magnânimos parecem reter na memória apenas cada benefício que prestaram, mas não os benefícios que receberam. É que o beneficiado é inferior ao beneficente, e o magnânimo deseja ser superior, como parecem ainda agradar-se dos elogios pelo que fizeram,
mas desagradar-se dos elogios dirigidos aos outros. Esse também, assim, parece o motivo porque nem Tétis lembra a Zeus os serviços que ela lhe prestou, nem os espartanos os serviços que prestaram aos atenienses. Evocam apenas os benefícios que receberam. É também próprio do homem magnânimo nada pedir a ninguém. Se faz, falo com relutância, mas pelo contrário, servir zelosamente. Com os poderosos e com os bafejados da fortuna mostra-se altivo, mas com os de condição média comedido. É com efeito difícil e suscita respeito impor-se aos primeiros, fácil quando se trata dos segundos, e prestigiar-se assim no confronto com os poderosos não é ignóbil, mas é objeto fazê-lo à custa dos humildes, como adjeto a exibir a força contra os fracos. Além disso, é traço caracterizante do homem magnânimo não procurar lugares de honra, nem se infiltrar em áreas onde outros detêm os seus privilégios. Trabalha a ociosidade e não se precipita, exceto onde está em jogo, quer uma importante questão de honra, quer uma obra de vulto. As empresas em que se envolve são poucas, mas grandes na importância e no renome. É para ele uma necessidade manifestar às claras tanto o que detesta como o que ama, pois entrar no jogo da dissimulação é próprio do medroso e preocupa-se mais com a verdade do que com a opinião pública, e fala e age sem dissimulação, pois o desprezo das consequências dá-lhe a ousadia da palavra. Motivo esse porque também é veredito, exceto quando lança a mão da ironia, e é irônico quando se dirige ao vulgo. É incapaz de viver na órbita de outrem, excepto se for um amigo, pois isso seria uma forma de servidão. É por isso que todos os aduladores são servis, e os de baixa condição aduladores. Não cultiva a admiração, porque nada tem uma grande importância para ele. Nem é propenso ao rancor, pois não é próprio do homem magnânimo ruminar recordações, sobretudo as más, mas sim tratá-las com indiferença. Tampouco é homem de mexericos, pois não gosta de falar nem de si, nem de outrem. De fato, não procura para si louvores, nem é levado a censurar os outros. É mesmo parco em matéria de elogios. Não é por isso maldizente, nem mesmo em relação aos inimigos, exceto quando os injuria pela sua insolência. Tanto nas coisas indispensáveis, como nas pouco importantes, mostra-se o menos lamuriento e suplicante dos homens. Ou não fosse timbre de quem é esforçado assim agir nessas ocasiões. É da têmpera daqueles que as coisas produtivas e vantajosas preferem as belas e improdutivas. Assim se exprime melhor a autossuficiência de um homem independente. Além disso, o homem magnânimo é tido como possuidor de passada lenta, voz grave e discurso terso. Nenhuma agitação febril, de fato, quadra com aquele que só em poucas coisas se empenha a fundo, como nenhuma atenção é própria de quem nada sobrevaloriza. Pelo contrário, uma voz estridente ou um modo de andar arrebatado resultam de um temperamento agitado e tenso. Ao homem magnânimo, aí o temos, pois retratado, e neste domínio, se aquele que peca por defeito é pusilânime, o que o faz por excesso é vaidoso. Ora, segundo se pensa, também tais pessoas não são malfazejas, pois não fazem mal a ninguém. São pessoas que erram o caminho. O pusilânime, com efeito, embora digno de boas coisas, priva-se a si mesmo, justamente das coisas de que é digno, e dá a impressão de, por não se ver a ele mesmo digno do que é bom, transportar consigo algo que o prejudica. Parece também desconhecer-se a si mesmo. Se assim não fosse, aspiraria às coisas de que é digno, dado que são coisas boas. Tais pessoas não são, contudo, assim parece, insensatas, são tímidas, mas a opinião que nutrem acerca delas próprias não faz, parece, senão fazê-las piores. Efetivamente, enquanto cada tipo de pessoa se esforça por obter os bens de que julga ser digno, os pusilânimes, esses renunciam mesmo às ações e ocupações belas, pensando serem delas indignos, e agem do mesmo modo em relação
aos bens exteriores. Os vaidosos, pelo contrário, são insensatos e desconhecedores de si mesmos. Coisas essas que eles próprios tornam óbvias, pois, como se de tal fossem dignos, perseguem os lugares de honra, empreendimento em que, a breve trecho, são apanhados em falso. Adornam-se com vestes, adereços e outras coisas do gênero, e desejando também publicitar como são bafejados pela sorte. Além disso, no intuito de assim crescerem em honrarias. Mas entre a pusilanimidade e a vaidade, é a primeira que mais se opõe à magnanimidade. Ela, com efeito, não só é mais difundida, como é pior. Por conseguinte, como já se disse, a magnanimidade tem a ver com a honra em grande escala. 4. Mas parece também haver, no domínio da honra, tal como o dissemos nas nossas primeiras exposições, uma certa virtude que manteria com a magnanimidade uma relação semelhante à da generosidade com a magnificência. De fato, essa virtude e a generosidade mantêm-se fora da escala do que é grande, mas colocam-nos na posição devida, no respeitante ao que é médio ou pequeno. Esse quando se trata de receber ou de dar dinheiro, há o meio termo, um excesso ou um defeito. Assim também, ao desejarmos a honra, podemos desejá-la mais do que é devido, ou de menos, e também obtê-la de onde é devido, como é devido. Efetivamente, a nossa censura é aqui dupla. Ao ambicioso da honra, censuramo-lo por aspirar a honra mais do que se deve e de onde se não deve. Ao não ambicioso, por a ela renunciar, mesmo quando são belas as razões para a aceitar. Alturas há, porém, em que louvamos o ambicioso por ser varonil e o amante do belo, e o não ambicioso por ser comedido e sensato, como já dissemos nas primeiras exposições. Mas é óbvio que, sendo variados os sentidos com que se diz ambicioso de uma determinada coisa, não é sempre a mesma realidade que nos referimos ao dizer ambição da honra. é um elogio quando evoca aquele que ambiciona a honra mais do que o faz a maior parte dos homens. Reveste-se, pelo contrário, do sentido pejorativo da censura quando se trata de alguém cuja ambição da honra vai para além do que é devido, não tendo o meio termo um nome especial. Os dois extremos parecem disputar entre si o título, como se o lugar que lhe corresponde estivesse vacante. Mas, onde quer que haja excesso e defeito, há também meio termo. Ora, se é possível aspirar a honra mais do que é devido ou menos do que é devido, é também possível desejá-la como é devido. É por conseguinte este estado que é louvado, ele que no domínio da honra constitui um meio termo inanimado. Em relação ao amor à honra, aparenta indiferença à honra. Em relação à indiferença à honra, aparenta amor à honra. Em relação a ambos, aparenta de certo modo ambos. As coisas parecem ser também assim quando se trata das outras virtudes. Mas neste caso, os extremos parecem opor-se entre si, como consequência de o meio termo não ter recebido um nome. 5. A doçura, por sua vez, é o meio termo, se confrontada com os acessos de ira. Ora, dado que o meio termo é desprovido de nome e que dos extremos se poderia também dizer quase o mesmo, chamamos ao meio termo doçura, embora ela se incline para o lado do defeito, este também é nominado. Quanto ao excesso, poderíamos chamar-lhe uma espécie de irascibilidade, dado que a emoção aqui em causa é a ira, sendo embora múltiplas e variadas as causas que a produzem. Aquele, pois, que se ira pelas coisas devidas e contra quem é devido, e além disso o faz de modo devido, no momento devido e pelo tempo devido, a esse louvamos. Ele será, pois, o homem doce, se é que a doçura é louvável. Com efeito, doce quer dizer imperturbável, e designa aquele que, não se deixando levar pela sua emoção, segue os ditames da razão, ao manifestar o seu agastamento, pelos motivos e durante o tempo os devidos. Ao errar parece, contudo, fazê-lo mais no sentido do defeito, pois o homem doce não é propenso à vingança, mas sim à indulgência.
Ora, essa deficiência, chamemos-lhe uma não irascibilidade, ou atribuamos-lhes um outro nome. É uma atitude que censuramos. Efetivamente, os que não se indignam com as coisas que obrigam à indignação são tidos por insensatos. É o caso daqueles que não se indignam da maneira devida, nem quando é devido, nem contra as pessoas devidas. Um homem desses dá a impressão de estar anestesiado face às coisas e de não sentir a dor. E desprovido da capacidade de se irar, fica inabilitado para se defender. Ora, suportar a difamação do insulto soez, ou permitir displicentemente que isso aconteça aos seus íntimos, é apanágio de uma alma de escravo. O excesso, esse manifesta-se em cada um desses modos. É possível, com efeito, que uma pessoa se indigne contra quem não deve, por motivos indevidos, mais do que o motivo ou menos do que o devido, e durante mais tempo do que deve. Tudo isso é possível, ainda que nem todos esses traços se encontrem na mesma pessoa. Nem poderiam encontrar-se, pois o mal em questão destrói-se a si mesmo, e quando, na sua plenitude, torna-se insuportável. Os irascíveis depressa se iram contra quem não devem, por motivos indevidos e mais do que o devido, mas também depressa saem do seu estado irado. O que diga-se constitui mesmo a faceta mais bela do seu caráter. Com eles é assim, dadas a sua incapacidade de controlarem um acesso de ira e a sua tendência para abertamente ripostarem com acutilância. Mas isso não dura muito, esvaindo-se logo de seguida. Os coléricos, esses excessivamente vivos, são irascíveis, por tudo e por nada e em todas as ocasiões, daí o seu nome. Quanto aos de caráter amargo, o seu azedume dificilmente acalma, e mantêm-se encolerizados muito tempo, pois retém a exaltação. Ela cessa, porém, ao pagarem-se na mesma moeda. O sabor da vingança, ao fazer com que ao mal-estar suceda ao prazer, dissipa-lhes a cólera. Mas se isso não acontece, continua a pesar-lhes o fardo do respeito. De fato, tratando-se de um ressentimento sem manifestação exterior, ninguém tenta apaziguá-los. Ora, sugerir alguém em si mesmo a cólera que o habita exige tempo. Pessoas assim são um fardo para elas próprias, bem como para os seus melhores amigos. E finalmente os de mau caráter. Qualificamos assim os que excessivamente e durante demasiado tempo se irritam com coisas de lana caprina, incapazes de uma mudança de sentimentos, que não passe pela vingança ou punição. A doçura é, sobretudo, esse o excesso que o pomos. Não somente por ele ser mais comum. O desejo da vingança é mais natural ao homem, mas também pelo que há de penoso no convívio com caracteres mal formados. Uma coisa que já foi anteriormente objeto de exposição e que encontra nas cogitações em curso um acréscimo de evidência é a dificuldade em determinar como, contra quem, por que motivos e quanto tempo nos devemos indignar, e ainda a dificuldade em definir o limite onde nessas circunstâncias a ação reta cessa e a errada começa. Efetivamente, um pequeno desvio, quer no sentido do mais, quer no do menos, não suscita censura. Assim, por vezes, louvamos aqueles que são pouco irascíveis, classificando-os de doces, mas também louvamos, pela sua varonilidade, aqueles cujo caráter é difícil, considerando-os dotados para o mando. Por conseguinte, não é fácil estabelecer uma regra que determine até que ponto, quantitativa e qualitativamente, aquele que se desvia tem de levar o seu desvio para começar a ser censurado, porque o julgamento reside nas circunstâncias singulares e na percepção que delas tenhamos. De óbvio temos pelo menos isto: o estado médio, digno do nosso louvor, é aquele segundo o qual nos iramos contra as pessoas devidas, por motivos válidos, da maneira certa, etc. Não assim com os excessos e os defeitos, uns e outros censuráveis. Censura ligeira, se é pequeno, o afastamento do meio termo, mais acentuada, se o afastamento é maior. Severa, se o afastamento é grande. Torna-se, por conseguinte, evidente que é do estado médio que devemos ocupar-nos.
o que o já dito sobre os estados relativos à ira seja tido como suficiente. 6. Nas relações cotidianas, a vida social e o intercâmbio das palavras e das sessões. Aqueles que são considerados como pessoas complacentes são os que, com o fito de agradar, tudo louvam e a nada se opõem, pensando ser para eles um dever não provocar incômodo algum aqueles com quem se relacionam. Mas há outros que, em contraste com estes, nos contrariam em tudo e não se preocupam minimamente com a moléstia que causam. A esses chamamos quesilentos e chicaneiros. Não restam, pois, dúvidas de que tais estados são censuráveis, e de que o estado médio entre eles é louvável. E é-o por ser ele que leva a aceitar, mas também a repudiar, quando isso se impõe, o que é devido e como é devido. Trata-se, porém, de um estado sem nome próprio, ainda que seja com a amizade, que, sobretudo, ele se parece. Com efeito, aquele cujo caráter responde a esse estado médio corporiza bem, se lhe juntarmos o afeto. O tipo de homem que evocamos com a expressão Um bom amigo. Mas esse estado difere da amizade, na medida em que não comporta o fator sentimento e desconhece o afeto que sentimos por aqueles com quem nos relacionamos. Não é com efeito por os amar ou detestar que o nosso homem aceita dos outros da maneira devida isto ou daquilo, mas é assim por ser isso próprio do seu caráter. Efetivamente, esse seu comportamento é idêntico com toda a gente, desconhecidos ou conhecidos, íntimos ou adventícios, com a ressalva da necessidade de uma adaptação perante a diversidade dos casos, de fato, ao ser solícito, como também ao ser molesto. Não o é da mesma maneira com íntimos e com estranhos. Por conseguinte, dissemo-lo já em termos genéricos, o homem assim comportar-se-á em sociedade da maneira devida, mas é tendo como critério o que é belo e útil, que ele determina o seu objetivo, não prejudicar os outros, proporcionando-lhes mesmo prazer, aparentar de fato estar familiarizado com os prazeres e dissabores que ocorrem na vida social, e sempre que aí se configure uma situação em que para ele não seja belo ou seja mesmo prejudicial, proporcionar satisfação aos outros, oporá a sua recusa, preferindo antes magoá-los a associar-lhes. Além disso, se uma determinada ação implica não pequeno descrédito, o prejuízo para aquele que a pratica, enquanto a conduta oposta a ligeiro transtorno acarreta, então o homem de que falamos rejeitá-la com intransigência. Nas suas relações sociais, aos cidadãos destacados e ao vulgo tratará de modos diferentes, assim como de diferentes modos tratará os que são mais e os que são menos conhecidos por ele, e similarmente no respeitante às outras distinções, prestando a cada classe de indivíduos o que lhe é devido, e se em princípio prefere proporcionar prazer aos outros, evitando perturbá-los, nem por isso deixará de ser guiado pelas consequências, isto é, pelo que é belo e útil, se elas forem mais importantes, e com o objetivo de no futuro proporcionar a outrem também um grande prazer, não hesita em lhe causar, no presente, um pequeno incômodo. Tal é o homem que se caracteriza por ocupar a posição do meio termo, sem contudo lhe ser atribuído um nome especial. Quanto aos que partilham o prazer com os outros, aquele que o faz com uma única intenção, a de ser agradável, é uma pessoa complacente, mas há também quem o faça para daí tirar proveito em dinheiro ou em coisas que o dinheiro proporciona. É o caso do adulador. Quanto àquele que contudo embirra, é, já o dissemos, um quesilento e chicaneiro. E porque o meio termo não tem nome, os extremos parecem, à primeira vista, opor-se entre si. 7. Ora, o meio termo entre a fanfarronice e a autodepreciação, meio termo também ele inominado, tem igualmente a ver com mais ou menos as mesmas coisas. E parece-nos uma boa ideia examinarmos também essas disposições inominadas. Ficaremos assim a conhecer melhor os traços do caráter
depois de os termos abordado um a um, além de nos persuadirmos, ao constatarmos ser este um dado constante, em todos os casos, de que as virtudes são de fato meios termos, daqueles que na vida em sociedade visam particularmente proporcionar prazer ou provocar incômodo aos outros, que já falamos. Falemos neste mesmo contexto, dos que são verdadeiros e dos que são falsos, quer em palavras, quer em atos, isto é, nas pretensões acerca de si mesmos. Ora bem, aos olhos dos outros, o fanfarrão surge como alguém que puxa por galões que não possui, ou por galões maiores que os seus. Inversamente, os que se autodeprecia, nega as qualidades que possui, ou então minimiza-as. O homem do meio termo, esse é autêntico, verídico, na vida e nas palavras, reconhecedor das qualidades que possui, sem os empolar nem apoucar. Ora, cada uma dessas atitudes pode ser assumida com ou sem um propósito em vista. Tal um homem é, tais são as suas palavras e as suas ações, bem como a sua vida. Isso desde que, ao cumprir a sua ação, ele a cumpra por ela mesma e não por um propósito subsequente. Em si mesma, a falsidade é vil e censurável, a veracidade bela e louvável. Assim, igualmente, o homem verídico, que ocupa o meio termo, merece o louvor, enquanto os falsos, ambos, mas sobretudo o fanfarrão, merecem a censura. Falemos de cada um deles. Primeiro, porém, uma palavra sobre o homem verídico. Ao falarmos dele, não estamos a falar do homem que diz a verdade nos seus contratos, ou nas questões de injustiça ou justiça, temas que implicariam uma outra virtude, mas sim do homem que, mesmo quando nada disso está em jogo, é verídico nas suas palavras e na sua vida, e é-o simplesmente por ser esta a disposição do seu caráter. O homem dessa têmpera, admitamo-lo, é um homem virtuoso, de fato, aquele que ama a verdade e mostra ser verídico, mesmo quando o que está em jogo não é importante. Sentir-se-á ainda mais compelido a sê-lo quando é de monta o que se joga. Abster-se-á então da falsidade por indecorosa, ele que dela já se guardava pela repulsa que em si mesma ela lhe inspira. Ora, o homem assim merece os nossos elogios. Acerca de si próprio, tende mais a minimizar-se do que a dizer a verdade. Atitude de bom tom, pois todo o excesso é impertinente. Quanto ao homem que se dá ares de possuir pergaminhos maiores do que realmente possui, sem nenhum propósito em vista, dá a imagem de um ser desprezível. Se o não fosse, não sentiria prazer em mentir, mas, mais do que mal, mostra ser sobretudo frívolo. Admitamos, porém, que ele tem um propósito em vista, se trata da reputação ou da honra. Não há motivo para muita censura, como aconteceria no caso do fanfarrão. Se, porém, o móvel é o dinheiro ou aquilo que engendra dinheiro, então temos uma conduta mais indecorosa. No fim das contas, o que faz do fanfarrão fanfarrão não está na sua capacidade para o exagero, mas na sua decisão. Com efeito, ele manifesta o seu estado de caráter, e é fanfarrão porque se tornou fanfarrão. Do mesmo modo também com o mentiroso. Assim como há o que mente por sentir prazer na mentira pela mentira, também há o que mente pelo desejo da glória ou do ganho. Ora, aqueles que fanfarronam movidos pelo desejo de prestígio, atribuem-se qualidades que suscitam elogios ou felicitações, mas aqueles que com as suas fanfarronadas visam ganhos materiais, arrogam-se títulos que são alicantes para o próximo e cuja inexistência é possível ocultar. É o caso, por exemplo, daquele que se faz passar por adivinho, sábio ou médico. Por visarem o que visam, os fanfarrões, na sua maior parte, atribuem-se títulos desse tipo, deles se vangloriando, cumprem-se neles, efetivamente, os traços de caráter de que acabamos de falar. Os autodepreciadores, que ao falarem de si mesmos, minimizam permanentemente os seus méritos, aparentam possuir um caráter mais atraente. De fato, assim parece o móvel das suas palavras. Não é o ganho, mas a fuga, a ostentação. São, sobretudo, os títulos prestigiantes que eles negam possuir, como também Sócrates costumava fazer. Quanto àqueles
que simulam ter os pequenos e consabidos defeitos, dá-se-lhes o nome de trapaceiros. Pessoas assim caem facilmente no desprezo. Trata-se mesmo de um comportamento que às vezes não é outra coisa senão fanfarronice manifesta. Algo assim como o vestir-se à espartana, pois tanto o excesso como o defeito excessivo soam a fanfarronada. Mas aqueles que recorrem moderadamente à autodepreciação, limitando-a às coisas que não sejam demasiadamente óbvias e visíveis, aparentam ser pessoas atraentes. Mas, se quisermos o oposto do homem verídico, poderemos encontrá-lo, parece-nos, no fanfarrão, dado ser ele pior que o autodepreciador. 8. Visto haver também, na existência, tempo para o repouso, e nele momentos para a recreação e o humor, temos aí também, parece, um domínio para relações sociais marcadas pelo bom tom, onde as coisas a dizer e a ouvir sejam as devidas e sejam ditas e ouvidas como se impõe. E o tipo dos nossos interlocutores marcará também a diferença que se reflete no dizer e no escutar. É óbvio que também nestes casos pode haver excesso e defeito em relação ao meio termo. Aqueles que passam das medidas com o intuito de fazer rir são vistos como bobos e pessoas grosseiras, possuídos pelo desejo de serem histriões a qualquer preço. Empenham-se mais em provocar o riso do que em observar o decoro nas palavras ou em agir de modo a não incomodarem a vítima das suas facécias. Aquele que, pelo contrário, nenhuma anedota contam, levando mesmo a mal que outros o façam, passam por rústicos e caturras. Quanto àqueles que gracejam com bom gosto, dá-se-lhes o nome de espirituosos, versatilmente, espirituosos. De fato, os ditos espirituosos que deles saem são, podemos admiti-lo, movimentos do caráter, e os caracteres são julgados como os corpos o são pelos seus movimentos. Tendo em conta, porém, que o gosto do gracejo está amplamente difundido e que a maior parte das pessoas se deleita para além dos limites com gracejos e anedotas, até mesmo os bobos são agraciados com o nome de espirituosos, como se fossem pessoas distintas, mas que há uma diferença, e não pequena, entre uns e outros. É algo que ressalta das considerações anteriores. O estado do caráter, que ocupa o meio termo, tem ainda como traço caracterizante o tato. Próprio do homem, de fato, é a capacidade de dizer e de escutar unicamente as coisas que convém a um homem virtuoso e livre. Certas coisas há, com efeito, que ficam bem a um homem desses dizer ou ouvir ao modo de gracejo. E o gracejar de um homem livre difere do de um homem com alma de escravo, como o de um homem culto difere do que o homem inculto. Podemos constatar também isso se estabelecermos uma comparação entre as comédias antigas e as novas. Se para os antigos comediógrafos era a obscenidade que fazia rir, para os novos comediógrafos são sobretudo os subentendidos. Ora, isso assinala um progresso, não despiciendo no sentido do decoro. Tendo isso em conta, que pressuposto deve ser o nosso para a definição do bom gracejador, que aos seus gracejos não sejam indignos de um homem livre, ou que não incomodem aquele que os ouve, proporcionando-lhe mesmo prazer? Não será, porém, que esta segunda hipótese arrasta consigo a impossibilidade de uma definição precisa? De fato, varia de pessoa para pessoa o que é sentido como detestável ou agradável. Da mesma natureza são também os gracejos, que o bom gracejador desejará ouvir, pois os gracejos que ele suporta ouvir são também, parece, os que ele acha por bem proferir. Há de fato gracejos que ele não proferirá, pois o sarcasmo aproxima-se da injúria, e determinadas formas de injúria são interditadas pelos legisladores. Talvez se devesse também proibir determinadas formas de sarcasmo. Por conseguinte, o homem distinto e livre, ele que de algum modo
para si mesmo é lei, comportar-se-á como acabamos de dizer. Não é, pois, o caráter daquele que observa o meio termo. Chamemos-lhe homem de tato ou homem espirituoso. Quanto ao bobo, temo-lo prisioneiro do seu gosto de fazer rir, do que não se poupa a si mesmo, nem poupa os outros, dizendo coisas que nunca o homem de bom tom diria nem mesmo. Algumas delas aceitaria ouvir. O rústico, esse num ambiente onde se graceja, revela-se inútil, na medida em que, com o seu mau humor contra todos, nenhuma contribuição dá. E não obstante, momentos de descontração e divertimento são, assim parece, essenciais à existência. São, pois, em número de 3, os modos mencionados que permitem observar o meio termo na nossa vida, todos eles relacionados com a permuta recíproca de palavras e de ações. Diferem, porém, no seguinte: enquanto uma dessas medianias tem a ver com a verdade, as duas outras têm a ver com o que é aprazível. E destas duas que visam o prazer, uma manifesta-se nas distrações, a outra nas relações sociais, que se processam em esferas diferentes da vida. 9. Quanto ao pudor, não é pertinente dele falarmos, como se fosse uma virtude qualquer, pois parece-se mais com um sentimento do que com um estado. Em todo caso, define-se como uma espécie de temor da perda da reputação e produz efeitos análogos aos provocados pelo temor do perigo. Coramos com efeito na vergonha. Empalidecemos perante uma ameaça de morte. É manifesto que, em ambos os casos, temos de algum modo um fenômeno corporal, o que, segundo parece, é mais característico de um sentimento do que de um estado. Esse sentimento, contudo, não quadra com uma idade qualquer, a não ser com a juventude. Pensamos, na verdade, que aos adolescentes incumbe serem púdicos, dado que, vivendo na força dos seus sentimentos, cometem muitos erros, coisa que o pudor pode poupar-lhes. Daí que os louvemos pela sua pudicícia. Por outro lado, e em contraste, a ninguém ocorreria a ideia de louvar um idoso pela sua prontidão para o pudor, pois pensamos que, ao não ser indecoroso, ele está a agir segundo o seu dever de ancião. Na mesma ordem de ideias, a vergonha, se resultante de ações vergonhosas, não é uma característica do homem de bem. É-lhe efetivamente intermédio cometer tais ações. E se algumas delas são verdadeiramente vergonhosas e outras são-no somente para a opinião comum, é distinção que nenhuma importância tem, pois a interdição pesa sobre umas e outras. Por isso não lhe cabe ter de se envergonhar. Pelo contrário, ela é caracterizante do homem vil, pois esse sim é capaz de executar uma qualquer ação vergonhosa. E se ele pensa que, lá por ter um temperamento que o leva a envergonhar-se de alguma dessas ações, é uma pessoa de bem, está a pensar um absurdo. Efetivamente, nos atos cometidos voluntariamente, que se encontra matéria para o pudor. Ora, o homem de bem jamais executará voluntariamente ações vis. Não é senão, hipoteticamente, que o pudor pode ser considerado uma coisa digna, no caso de uma pessoa cometer um ato perverso, do qual se envergonha. Mas uma eventualidade dessas não é plausível quando se possuem as virtudes. Por outro lado, se o impudor não ter vergonha de praticar ações vergonhosas é uma coisa vil, daí não decorre que a vergonha, por as praticar, seja uma coisa virtuosa. A continência, essa tampouco é uma virtude, é uma espécie de estado misto, mas isso mostrá-lo-emos posteriormente. Por agora, falemos da justiça.